Konnichiwa, meu nome é Neko Naya e hoje eu tô a fim de fazer uma tier list diferente. Se não houvessem vilões, nem heróis e nem problemas grandes, se a vida fosse só como no dia a dia que a gente vive hoje, qual seria o melhor Miraculous pra gente portar? Qual seria o melhor para uso para benefício próprio no mundo de hoje? Lembrando que vamos fazer apenas com a caixa chinesa por enquanto, porque é a única caixa que a gente conhece todos os Miraculous. Começando pelos Miraculous inferiores da caixa, o Miraculous do rato. Seu poder é o da multiplicação. O usuário pode se multiplicar várias e várias vezes, só que ele fica pequeno no processo. Quanto mais cópias, menor você fica. É como se você dividisse a sua massa entre as suas cópias. Na minha opinião, o seu uso no dia a dia seria bastante limitado. Você pode, ficar pequenininho e desentupir a sua pia, pegar um objeto que caiu atrás do armário, embaixo da geladeira, ou até de uma forma meio antiética, você pode espionar as pessoas pra contar fofoca depois. Eu diria que ele não é inútil, mas eu acho que deve ter melhores do que ele. Então, a princípio, eu colocaria ele ali em B. Até porque, por exemplo, você entrar na pia pra desentupir seria bem nojento. O Miraculous do boi. Eu vou precisar de você. É aquele que permite que você resista a ataques físicos e talvez mágicos, mas isso não foi muito bem explicado na série ainda, como exatamente ele funciona. Mas, considerando que é um mundo padrão, sem vilões, a gente não teria muitos ataques mágicos para se defender. É um Miraculous bastante difícil de encaixar para o uso no dia a dia, até porque é um poder bastante específico, né? Ele seria bom para, por exemplo, você reagir a um assalto e aí você ficaria imune ao dano, ou pra assaltar, dependendo de como é a sua rotina, né? Agora, se você for um policial, um bombeiro, alguma coisa nessa pegada, ele seria bem utilizável também. Só que você teria que explicar o seu uniforme esquisitão. E talvez em esportes de luta, que você ganha uma vantagem surreal, mas você também ia ter que explicar sua roupa toda esquisita. Além de que é trapaça, né? Iam começar a fazer exame de doping e te acusar de coisas até uma hora que o pessoal ia acabar descobrindo sobre o seu Miraculous e querer pegar ele de você. Mas eu realmente gosto da vantagem de poder reagir a um assalto. Então eu vou colocar o Miraculous do boi ali em D, porque precisa de situações muito específicas para você estar utilizando ele. Não serve diretamente no seu dia a dia. O próximo Miraculous que eu vou estar falando a respeito é o Miraculous do tigre. Esse Miraculous te dá o poder colisão, que é basicamente um soco poderoso que destrói tudo à sua volta. Honestamente, um dos únicos usos que eu consigo pensar para esse Miraculous também é muito específico. Por exemplo, você comprou uma casa e aí você quer demolir ela e construir outra no lugar. Você economiza uma grana, não tendo que chamar uma empreiteira para demolir aquela casa. Você mesmo usa a colisão, demole a casa e constrói outra no lugar. Mas infelizmente esse Miraculous não ia poder te ajudar na parte de construir a casa, só na parte de demolir a casa antiga. E novamente, se por acaso você for um assaltante, assaltos fizerem parte da sua rotina, esse Miraculous vai te dar uma vantagem e tanto. Então ele é bem situacional, eu teria ele só porque o Kwame é bonitinho. Dito isso, eu vou colocar em D, junto com o touro, porque ele não é totalmente inútil, mas ele é muito situacional. O próximo é o Miraculous do coelho, e esse é problemático. Ao mesmo tempo que seria muito útil você quebrar as regras da Bunnix e mudar o passado ou aprender com o futuro, você poderia destruir o universo sem querer no processo. Ou você poderia usar ele só pra viajar por aí sem alterar nada, igual ela faz. Ela é a guardiã do tempo e tudo mais, mas ela já viu dinossauros, ela já viajou o mundo inteiro, já viajou em todas as épocas, desde que não mexa em nada na história, tá tudo certo. O problema é aquilo, ele oferece um alto risco de você acabar com tudo de uma vez sem querer. Mas imagina, eu preciso de tempo pra estudar pra uma prova, eu preciso de tempo pra fazer um trabalho. Aí você cata, o seu caderno, o seu notebook, entra na toca do coelho e você pode ficar lá, dias sem ter que se preocupar com o tempo, aí você volta pra onde você saiu com essa informação na cabeça, sem necessariamente aprender do futuro. Então ele realmente é bastante útil se você precisa de tempo pra fazer as coisas ou se você gosta de viajar, mas ele oferece um risco muito grande. Pelos benefícios, eu colocaria ele em S, mas por causa de suas problemáticas, digamos assim, eu vou colocar ele em B.
Porque, assim, não é muito legal você decidir viajar e, de repente, o seu mundo explode. O próximo é o Miraculous do Dragão, aquele que tem vários poderes em um só. Esse eu vou falar um pouquinho do benefício de cada dragão. O dragão de raio, na minha concepção, seria muito bom pra você não ter que pagar conta de luz. Imagina, você tem, sei lá, algum negócio que armazena energia, não sei direito como essas coisas funcionam, e aí de vez em quando você vai lá, vira o dragão de raio, joga um raio no teu negócio, no teu gerador de energia, e aí, tchau, você tem energia. E assim, não sei vocês, mas pra mim, não ter que pagar conta de luz nunca mais na vida seria uma puta de uma vantagem. Dragão de vento é um excelente meio de transporte, uma vez que você pode viajar o mundo todo também rapidinho. E melhor, ninguém vai te ver, ninguém vai notar a sua existência ali, porque você fica, tipo, praticamente invisível quando vira o dragão de vento. E mais, você de novo pode ter energia, conta de luz, grátis pra sempre, porque é só você instalar uns negócios de energia eólica na sua casa, vira o dragão de vento, dá uma sopradinha ali e pronto. E ele é bom pra, por exemplo, tá tendo um furacão, que também é uma coisa muito circunstancial. É algo que vai acontecer quase nunca, mas, por exemplo, tá vindo um furacão na sua casa, você assopra ele de volta. E o dragão de água vai fazer você nunca mais ter que pagar a conta de água. Você controla a água, você gera água. Nesse processo você pode até fazer uma hidrelétrica. Precisa regar uma plantação, você poderia plantar suas próprias comidas, ó. Aí você vai lá, vira o dragão de água e rega elas. Ou você vira o dragão da tempestade, que é o conjunto dos três, e molha uma plantação inteira. Você nunca mais vai ter que pagar conta de água, conta de luz e nem comida. Ele é tipo o melhor Miraculous ecologicamente falando. Dito isso, eu vou colocar em S, porque você tem que dar um trabalho, né? Você tem que trabalhar um pouquinho ali, fazer água, fazer as coisas acontecer. Mas, porra, é tudo de graça pelo resto da sua vida. É tipo um fazendeiro do futuro ecologicamente correto. O próximo Miraculous é o da cobra. Ele permite que você volte alguns segundos no tempo sem consequências. Ele é maravilhoso para você testar coisas. Por exemplo, você tá em uma reunião com seu chefe, falou coisa errada, volta. Aí fala a coisa certa. Você vai pedir aquela pessoa que você gosta em namoro? Ativa a segunda chance, pede ela em namoro, vê a resposta dela. Se você não gostar da resposta, volta e nada aconteceu. Só que você teria que explicar para ela a roupa esquisita que você tá usando. Você odeia aquela pessoa da sua escola? Dá um tapa na cara dela e volta. Pronto, nada aconteceu. Ele seria um Miraculous divertido de usar e o melhor, sem consequências. Dito isso, eu vou colocar ele em A. Por que não em S, você me pergunta? Simplesmente porque ele não vai ser capaz de resolver todos os seus problemas. Por exemplo, você tirou nota ruim em uma prova, mas a prova foi ontem, você já não pode mais voltar para refazer. Ou então você queimou a comida, mas você não tinha ativado a segunda chance antes, então você não pode mais voltar. Mas pelo menos você sempre pode usar ele para ganhar uma discussão. O próximo Miraculous é o do cavalo. Calquia, galopar! Ele te dá o poder de abrir portais. Eu correria altos riscos de ficar incrivelmente sedentária com ele. Porque diferente do Miraculous do dragão de vento, que você pode voar por aí livremente e, sei lá, ir pra praia, o Miraculous do cavalo, você abre um portal até a praia e, tipo, você não tem que andar até lá, entendeu? Você não tá fazendo nenhum esforço físico pra ir pra lá. Então eu diria que ele é um risco pra saúde. Mas você poderia chegar no trabalho cedo, você poderia ir pra qualquer lugar do mundo, até fora do mundo, como a gente já viu que eles vão até pra lua usando os portais. Ou você pode ficar sentado no sofá assistindo sua TV, tá a fim de tomar uma cervejinha, você abre um portal ali pra geladeira, enfia a mão, cata a sua cervejinha. Ele seria um Miraculous excelente pro uso cotidiano. É só aquilo que eu falei, você tem que tomar cuidado pra não se fuder na sua saúde. Porque você nunca mais vai fazer esforço nenhum. Ah, eu quero comprar roupa, eu quero comprar comida. Você só abre um portalzinho ali, você levanta, pede a comida, compra a roupinha que você quer comprar, volta pra casa no mesmo instante. Nossa, tranquilidade, mano. Paz, sossego. Nunca ia ter que enfrentar um trânsito na vida. Uma fila de metrô, nada. Dito isso, pela praticidade que ele traz, S. Você só tem que fazer exercício de vez em quando. O próximo Miraculous é o do macaco. É só você falar, hora do show! Ele pode embaralhar ou bagunçar, né, o poder de outros Kwamis. Pra que caralhos você ia usar isso no seu cotidiano?
Eu não consigo pensar em nada. Você consegue pensar em alguma coisa? Dito isso, ele fica inútil. O próximo é o Miraculous do Galo, aquele que você escolhe o seu poder desde que não seja um poder pré-existente de algum Kwami. Por exemplo, o Mark na série pede o poder de sempre acertar o gol quando ele chutar a bola. É tipo, você pode ser bem específico mesmo. Então eu acho esse Miraculous, cara, sensacional. Porque lembra o Miraculous do rato que você tem que entrar na pia pra você desentupir? Você se transforma, né? Usa o Miraculous do Galo, se transforma e fala, eu quero o poder de desentupir a pia. Aí, plim, a pia desentupiu. Eu quero o poder de comprar tudo de graça. Aí você abre o site, compra as suas coisas e não tem que pagar nada. Aí você vai lá, compra uma pizza e fala, pô, eu quero o poder de sempre ficar em forma quando eu comer alguma coisa gostosa. Aí você come a sua pizza e pá, um bombadão. Eu quero o poder de limpar a casa quando eu respiro. Aí você respira e pronto, sua casa tá limpa. Esse Miraculous seria sensacional, velho. Dito isso, ele fica ali em S também. O próximo é o Miraculous do cachorro, aquele que você joga a bolinha e qualquer coisa que a bolinha encostar, ela busca pra você. Os do cachorro, que vai te dar o poder de localizar e pegar tudo que a sua bola tocar. Esse é legal especificamente para pessoas baixas que não alcançam as prateleiras de cima. Então você joga a bolinha no que você quer pegar e fala, pega, aí a bolinha traz aquilo pra você. Você pode fazer isso em casa, no mercado. Meu carro deu defeito. Você bota a bolinha nele, caminha até um mecânico e aí você pede pra bolinha buscar. E você, pronto, levou o seu carro no mecânico. O problema é que você ia ter que caminhar até lá, né? O único problema é que a bolinha precisa encostar na coisa, você não pode só mentalizar. Então o uso dela acaba ficando meio limitado. E é mais limitado ainda se você não quiser quebrar nenhuma lei. Mas se você quiser usar ela pra roubar coisas, pra furtar coisas, ela é bem útil. Mas eu não acho que faça parte do cotidiano de muita gente, não. Dito isso, a gente coloca ele em C. Porque é um uso limitado, mas não é um uso tão limitado quanto do tigre e do boi. O próximo é o Miraculous do porco. Avião. Esse é o Miraculous do porco, que dá o poder do júbilo. Você vai usá-lo para o bem maior. Ele realiza o desejo mais profundo de alguém, mas ele não realiza de verdade. Ele faz você ver aquilo como se fosse tipo numa realidade alternativa, enquanto o seu corpo tá aqui paralisado. Sei lá, eu acho que eu entraria em alguma crise existencial, sabe? Se eu tivesse, tipo, todos os meus desejos realizados, tivesse a vida mais feliz da minha vida, aí eu volto e nada daquilo era real. Eu não consigo ver um uso bom pra ele, não. Ele é legal se você for um policial e precisa imobilizar alguém, mas aí tem Miraculous melhores pra isso, tipo o da abelha. Agora, se você pudesse, tipo, controlar o que o Miraculous do porco vai mostrar pra você na sua mente, seria mais legal. Tipo, se eu pudesse, sei lá, viver uma aventura de RPG de 5 anos, enquanto meu corpo tá ali paradinho e eu tô, tipo, sei lá, brisando na batatinha. Mas ele só faz eu viver o meu desejo mais profundo, então eu acho que é um Miraculous meio mórbido pra tá utilizando no dia a dia. A menos que, tipo, você realmente odeie essa realidade e prefere viver numa ilusão. O que também seria uma forma bem deprimente de tá vivendo. Sei lá, eu acho que eu jogaria fora. Tipo, esse Miraculous mais parece uma maldição. Sabe aquela história daquele cara que ele teve uma família, teve filhos, tudo feliz, e aí ele viu o abajur que tava estranho, e ele descobriu que tudo aquilo era um sonho. Ah, sai fora, irmão. O Miraculous do porco é completamente inútil pra mim, só ia servir como peso de papel. O próximo Miraculous é o da cabra. Esse eu acho sensacional, porque você não precisa quebrar lei nenhuma pra ter tudo que você sempre quis. Ah, eu quero um computador gamer. Vai lá e desenha um, pronto, você tem um. Até você se destransformar, mas você tem o seu computador gamer ali. Ah, eu sempre quis um carro. Desenha um carro, pronto, você tem um carro, mano. Mas é aquilo, você tem que explicar para as pessoas sua roupa esquisita. Eu quero uma televisão gigante na minha sala pra entreter minhas visitas. Você vai lá, vira a cabra, faz a TV gigante, explica a sua roupa para as visitas e pronto, tem uma TV gigante na sua casa. Aí eles vão embora e você desfaz a TV. O único problema é tipo, eu quero uma jacuzzi, só que aí você não vai poder se destransformar para aproveitar a jacuzzi, você vai ter que ficar nela de roupa, porque senão ela some. Então eu diria que ele é A,
porque os objetos são temporários e você tem que ficar transformado para usar eles. E o próximo é o Miraculous do Pavão. E esse é um pouquinho complicado, eu diria até controverso. Eu renuncio a você. Por um lado, ele é super útil porque você pode criar qualquer coisa. Você pode, criar um animal de estimação pra você, um animal de estimação que nunca vai morrer. Você pode criar, sei lá, uma caixa mágica que cria doces ou algo assim. O problema é que mesmo que você não faça figuras humanas, né, figuras que a gente costuma olhar e pensar, isso daqui é um ser vivo, isso daqui pensa, todos os Sentimonstros mostraram ter sentimentos, porque é isso que eles são. Até uma fucking lua vermelha gigante com a capacidade de fazer todo mundo desaparecer. O Félix olhou pra ela e falou, desculpa, minha amiga, por te usar dessa forma. Por um lado, você pode fazer qualquer coisa. Pelo outro, é praticamente escravidão, porque você pode controlar aquela coisa contra a vontade dela. Então, a maneira mais ética de se usar esse Miraculous na minha cabeça seria, fazer um animal de estimação que não morre nunca. Sei lá, eu quero um dragão legal. Ou, por exemplo, talvez como um filho, assim como o Adrien, o próprio Félix, a Kyoko. Só que aí você teria que amar eles, né? Porque botar eles no mundo pra tratar eles que nem lixo não é muito legal. Pelo menos o Félix é amado pela mãe. Os outros, tadinhos. Então, de modo geral, esse Miraculous ele é muito forte, mas ele tem barreiras éticas muito pesadas, né? Porque você cria um ser vivo com sentimentos e desejos, e aí você controla ele. Então, graças a isso, eu colocaria ele em C. Porque você pode ter um mascote mágico, olha que legal. Mas você não... O ideal seria você não controlar ele. O próximo é o Miraculous da Borboleta. Renuncio a você. O quê? Aquele que é usado principalmente pelo Rockmoth e agora pela Cresalias. O poder dele é basicamente dar poder para as pessoas. É tipo um Miraculous do Galo, só que um pouco mais forte, já que esse pode copiar outros Miraculous, tipo Antibug ou Copycat. O ponto fraco dele, eu diria que é o trabalho. Você tem que ter todo um trabalho de guardar o Akuma pra você se auto-akumatizar depois com o poder que você quer. Ou pra arranjar alguém que... você topa fazer isso aqui pra mim? Aí eu te akumatizo rapidinho e vida que segue. Mas como eu falei, diferente do Miraculous do Galo, ele pode te dar literalmente o poder que você quiser sem restrições. Era só um monarca chegar na nada ali e falar, olha, eu te dou o poder de trazer a minha esposa morta de volta à vida. E como a gente já viu nas acumatizações e nas comicotizações, acho que é assim que fala, comicotização, esse Miraculous realmente parece não ter limite nenhum. Ele pode controlar pessoas, ele pode controlar um número, infinito de pessoas, ele pode criar ilusões, ele pode fazer o que você quiser. Então eu diria que ele tem os mesmos usos do Miraculous do Galo, só que ao mesmo tempo mais usos, né? Porque ele não tem limites, ele também pode criar objetos que o Galo não pode fazer, porque isso a cabra e a Joaninha já faz. E a gente já viu na série que os efeitos do Miraculous da Borboleta não param até que o Akuma seja purificado. Aí, sei lá, você pode, se dar o poder de conjurar ouro e o ouro vai estar lá depois que você se desakumatizar também. Depois que você parar de usar o Miraculous, o ouro ainda vai estar ali. Esse é o ponto forte desse Miraculous. Ele não desfaz o que ele fez. A menos que chega alguém que tem o Miraculous da Borboleta e fala, não, mano, vou purificar seu Akuma. Aí purifica e o que você fez é desfeito. Outro ponto importante é que você ia precisar de uma criação de borboletas. Mas nada impede de você pegar uma borboleta só, se akumatizar, dando o poder de, sei lá, criar borboletas e pronto. E você tem uma criação de borboletas. Dito isso, pra mim, esse é o melhor Miraculous possível, porque ele te dá infinitas possibilidades, até mesmo a possibilidade que outros Miraculous te dão. Eu quero o poder de criar portais? Beleza, você tem o poder de criar portais. Só tem o trabalhinho ali de guardar a borboleta, se destransformar e se akumatizar. O próximo é o Miraculous da Raposa, aquele que te dá o poder de criar ilusões. Opa, que treco é esse?
Esse é especialmente útil se você trabalha em alguma área tipo de shows ou algo assim. Imagina você não precisar gastar um único centavo em tipo efeitos especiais, você faz tudo com seu Miraculous. E também explica a sua roupa esquisita, tipo faz parte da sua cenografia. Ué, começou a gravar agora? Serve também para você deixar uma ilusão sua, acompanhando reuniões de trabalho, aulas online. Aí imagina, tipo, você é um diretor de cinema e ao invés de trabalhar com CGI, você faz ilusões pro seu filme acontecer. Ia fazer o maior sucesso, porque, tipo, não usa exatamente CGI, usa magia. E aí, os seus filmes iam ser todos super, hiper realistas, porque você tá fazendo ilusões. Mas é aquilo, ele é para usos muito específicos. Duvido que, tipo, no dia a dia você poderia usá-lo, porque você não pode tocar nas ilusões. Então, você não pode fazer, por exemplo, uma ilusão que vai até o mercado para você, porque ela vai desaparecer se alguém tocar nela e ela não vai conseguir tocar nas coisas também. Portanto, ela entra ali no grupinho daqueles que o uso é muito específico, mas um nível acima porque tem mais oportunidade de você usá-lo do que de não usá-lo. O próximo é o Miraculous da Abelha com o poder da submissão. Ajudar você? Zoe Lee, esse é o Miraculous da Abelha, que te dá o poder de imobilizar o oponente. Você vai usá-lo para o bem maior. Um ponto legal que a Season 3 trouxe pra gente é o ponto de vista das pessoas afetadas por esse Miraculous, porque ele basicamente vai te paralisar. E a gente vê que parece que o tempo não passa pra essas pessoas. Por exemplo, se eu te paraliso agora e te desparaliso daqui, sei lá, 2 semanas, pra você parece que não passou nada. Você vai olhar em volta e falar: ah, tá, nada aconteceu. Portanto, eu só consigo achar usos de super-herói mesmo para esse Miraculous. Pro dia a dia é um pouco complicado. Tipo, parar um trem desgovernado, parar um bandido sem machucar ninguém, coisas assim. E falando em parar bandido, tá aí mais um Miraculous excelente para você reagir a um assalto. De modo geral, ele pode te proteger de passar por muitas situações. Tipo, imagina alguém tenta te sequestrar e você só paralisa a pessoa e foda-se. Não sei, eu acho que ele é bem limitado pro dia a dia. Como super-herói, ele é muito bom. Dito isso, eu coloco ele ali em D. Os usos são muito específicos. Sei lá, você tem que esperar você ser assaltado, tá ligado? Próximo Miraculous é o Miraculous da Tartaruga. Uau, Hilda! Ele basicamente cria escudos por aí. Esse eu acho especificamente útil para pessoas como eu, que não conseguem manter o celular longe do chão. Eu acho que eu deixaria, tipo, o meu celular 24 horas por dia dentro de um escudo. E como eu sou a pessoa que tem o Miraculous, acredito que eu possa mexer no meu celular normalmente. Mas aí, quando ele cair, ele vai estar seguro. Um uso bem específico seria, por exemplo, tá tendo um desmoronamento e aí eu vou lá e eu protejo a minha casa. Agora, imagina você criar um escudo em volta de você e aí você vai pegar o seu metrô lá, tranquilidade, e ninguém vai ter a capacidade de encostar em você. Isso por si só seria uma bênção. Então eu colocaria não em A, porque ele não é tão útil quanto a esses que estão aqui, mas também não em C, porque ele é muito bom. Fica em B. Ele tem um grande potencial, tem que ter um pouquinho de criatividade ali para estar utilizando. Agora vamos para o Miraculous da Destruição, o famoso gato preto. Para baixar seu aplicativo de graça, diga Aliança Perfeita. Mas a Ladybug... A menos que você trabalhe em uma empresa de demolição, eu não acho que ele seja muito útil. Por um lado, você pode destruir o universo com ele. Pelo outro, você quer mesmo fazer isso? O episódio do Cat Blank já mostrou pra gente que não é uma boa ideia. Mas, por outro lado, ele tem o Miraculous Cat Noir, ou qualquer que seja o seu nome transformado. Onde, diferente do Miraculous do Tigre, que causa apenas danos físicos, você consegue causar, não vou chamar de dano, mas modificações mentais. Você pode apagar a memória das pessoas, resumidamente. Eu acredito que dá pra apagar o que você quiser,
Mas esse poder não foi muito explorado na série ainda, então não dá pra saber exatamente como funciona, então vou a partir de teorias aqui. No próprio episódio fala que ele tem a capacidade de desfazer tudo o que o vilão fez. Mas e se não existe vilão nessa história? Como que seria usado, por exemplo, na época ali da Joana Dark, quando ela era da Joaninha e tinha do Gato Preto também. Por isso eu acredito que talvez tenha como escolher o que você vai mexer na memória das pessoas. O que é bem legal para você apagar, por exemplo, você de um stalker. Tem um stalker que é viciado em você tem medo dele, aí você vai lá e apaga a memória dele, ele esquece de você. Ou então você pede um aumento pro seu chefe e ele fala, não, eu não vou te dar um aumento. Você apaga a memória dele, trabalha um pouco melhor, e aí você vai lá e pede um aumento de novo. Ele fala, uau, você trabalha realmente muito bem, eu vou te dar um aumento. Parando pra pensar, esse seria mais um instrumento de manipulação, não sei se é muito ético. Então eu tentei, tá? Eu tentei tirar ele do D, usando o Miraculous Cat Noir, mas ele tem uso muito específico ou uso antiético, que seria tipo matar pessoas, não façam isso. Então, infelizmente, ele fica lá embaixo pro uso no dia a dia. Fora o quanto você não ia ter que gastar com queijo para alimentar o Plague, né? E vamos para o último, Ladybug. Que assim como o Miraculous da cabra, tem o poder da criação. Mas a cabra cria apenas objetos e o poder da criação cria qualquer coisa. Embora a gente não tenha visto ela criando algo além de objetos ainda. Uma toalha de banho? Além disso, os objetos que o Miraculous da Joaninha cria não parecem objetos normais. Eles são todo vermelho com bolinhas pretas. Então é tipo feio pra caramba. Mas o ponto principal do talismã, que é o poder de criação do Miraculous da Joaninha, é que parece que ele não apenas cria objetos aleatoriamente, ele te dá o que você precisa naquele momento. Pelo menos é o que fica implícito a série inteira. Então, vendo por esse lado, talvez seja bom. Vamos pensar um pouquinho. Você tá no meio da rua e deu aquela vontade de usar um banheiro, mas não tem banheiro perto. O que você faz? Você usa o talismã. Aí vai aparecer um banheiro químico já com papel higiênico pra você, que é aquilo que você precisa no momento. Aí depois você joga ele pra cima e pronto. Brincadeiras à parte, eu acho que ele pode te ajudar a resolver, a sair, né, de praticamente qualquer situação, como já foi mostrado na série. Que é só você jogar o talismã, ele vai te dar o que você precisa, e aí você precisa ali de um pouquinho de criatividade, né? E, pô, mano, é isso aí, velho. Esse Miraculous, ele é, tipo, muito mais aberto a interpretações, saca? Mas tem outro ponto bom que eu não vou levar em conta, porque esse vídeo fala apenas sobre os poderes, não fala, tipo, o Cat Noir tem um bastão pode ser útil se você faz ginástica artística. Não, é apenas os poderes. Não tô levando em conta a arma, não tô levando em conta outras coisas. Então, repito, vale mencionar, mas não estou levando em conta para julgar. O Miraculous da Joaninha tem o ioiô mágico, que basicamente permite que você armazena qualquer coisa. Imagina, tipo, você armazenar cola da prova, sei lá. Então, resumidamente é isso. Ele pode ser um Miraculous para utilizar em qualquer situação, porque ele vai te dar um item para você sair daquela situação, né, de você dar a volta por cima, de resolver os seus problemas, mas é muito aberto à interpretação e depende de você, esse é o problema. Se você olhar para aquele objeto e falar, mano, que bosta é essa, não vou usar isso daqui, não, o Miraculous também não faz magia, né, ele faz magia, mas não milagres, apesar de chamar Miraculous. Não sei se dá pra pegar a ideia, mas, tipo, ele te dá a solução, cabe a você resolver. Então, o Miraculous da Joaninha eu fico ali meio em dúvida. Eu não vou colocar em S porque você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer o que você precisa fazer. E então eu vou colocar em A, porque você consegue sair de qualquer situação praticamente. Ele vai te dar a solução para os seus problemas. Cabe a você ir atrás de resolver. O meu ranking ficou dessa forma e eu queria saber como seria o ranking de vocês. Em que pontos eu errei, em que pontos
eu me excedi, sei lá, tipo, esse Miraculous faz tudo, mas na verdade ele é uma bosta, ou talvez, esse Miraculous é uma bosta, mas na verdade ele é muito bom. Eu queria outras visões de como vocês acham que seria o uso deles no dia a dia, sem ferir a ética humana preferencialmente, nem a ética, nem os direitos humanos, nem nada do tipo. Dito isso, o Miraculous que eu escolheria pra mim é o Miraculous da borboleta, porque tudo aquilo que eu falei, ele pode fazer o que eu quiser que ele faça. Qual você escolheria?